Estou com o Daniel, e Daniel vai abrir agora e vai se apresentar para nós entrar aqui numa pecuária de cria, de recria, mas principalmente nós entrar aqui numa pecuária de números, pecuária que tem dado certo. Se puder se apresentar, falar um pouco do que você faz, e aí a gente vai conversando, e aí se surgir alguma pergunta aqui também, a gente responde aí, tá bom? Você vai ter que abrir, Daniel, eu acredito que é melhor. Você deixa e eu... Aí. Legal. Quando você estiver falando, eu baixo. Perfeito. Está me ouvindo bem? Sim. Maravilha, então. Primeiro, agradeço o convite do Ronald, né? Eu tive várias vezes a grata surpresa de ver o Ronald em palestras usando alguns dados da comitiva gestão e a gente fica muito feliz de saber que, de alguma maneira, o trabalho que a gente vem fazendo de divulgar informação, de divulgar dados, está sendo utilizado. Quando ele veio me convidar para a gente fazer esse bate-papo aqui, eu fiquei muito feliz e te agradeço, Ronald, viu? Eu sou zootecnista de formação, mas sou administrador de coração, vamos dizer assim, de profissão, né? Eu me formei em zootecnia, fiz meu mestrado em nutrição de ruminantes, mas desde a conclusão da minha graduação, há mais de 20 anos atrás, eu conheci a gestão até através da Terra, na época, do Antônio Schacker, e fui picado pelo mosquito da gestão, da administração financeira, entendendo que toda atividade, né, ela parte de um mesmo princípio, que é o princípio da gestão, que é planejar, que é controlar, medir, né, e tomar ações corretivas, o famoso PDCA, né? Quem não sabe onde está, não sabe onde quer chegar, e não tem uma estratégia para unir esses dois pontos, dificilmente prospera em qualquer atividade. E eu entendi isso logo depois de formado e corri atrás de me especializar na área de gestão, e trabalhei por mais de 8 anos na empresa de consultoria chamada Terra Desenvolvimento, que trabalha com gestão agropecuária para fazendas, né? Depois fiquei mais 7 anos na Integra, que hoje é referência nacional no benchmarking, que é a grande base de dados da pecuária nacional, que faz o grande comparativo que as fazendas têm de melhor. É também uma empresa que é referência hoje em sistemas para fazendas, né? E já há 5 anos tenho seguido carreira solo, onde eu trabalho como conselheiro gerencial, quer dizer, eu ajudo empresas do agro, não só fazendas, acabei expandindo meu atendimento também para a indústria, né? Hoje atendo uma indústria de bioinsumos, atendo empresas de consultoria do agro, quer dizer, eu ajudo fazendas e empresas do agro a terem mais gestão, a terem mais número, mais planejamento, e usar isso para ampliar resultado. Esse é o grande propósito. Daniel, vamos lá. Nós estamos mudo em algumas plataformas, mas em outras a gente está ao vivo. Então, para quem não está aqui no Instagram, para quem também não está no TikTok, muitas das vezes não está nos ouvindo, é só ir lá, tá, moçada? No canal ou nos status, e você vai ter acesso ao link onde o Daniel vai compartilhar. Nós fizemos aqui a abertura aqui, talvez em outro momento a gente pode estar fazendo também só num canal, mas hoje a gente tentou usar toda a força possível aqui para que pessoas possam estar junto com a gente aí e a gente esteja trazendo aqui a visão para todos. Então, o link está aí, só ir lá, acessar. Vamos lá. Daniel, vamos começar então. Quais são os números que eu preciso olhar dentro de uma fazenda de qualquer tamanho? Não vamos tratar aqui tamanhos hoje não, tá bom? Quais são os números assim, Macuco? Esses são os números cruciais. Eu ouvi de um amigo, inclusive ele fez eu mudar a minha estratégia numa área que eu tenho, a primeira área, que ele falou assim, Macuco, o caixa é rei. Ele falou essa frase. E a segunda frase que ele me falou é área pequena e você não vive dela, muitas das vezes, talvez o patrimônio gado girando com mais rapidez faz muito mais sentido. E aí eu tomei a decisão, se eu não vivo da fazenda, a
fazendo uma reserva de valor, como para muitos é e para outros não. Eu tomei a decisão naquele momento ali, sair e entrar numa recria. Então, assim, vamos lá. Falando para quem está na cria, para quem está na recria, para quem está na engorda, quais são os principais números ou direcional que eu preciso olhar? E aí, depois, se tiver alguma coisa para mostrar também, fica na liberdade aí. Legal. Bom, quando a gente fala de gestão, Ronald, de qualquer negócio ele vive de 3 variáveis principais. Vive de margem, que é quanto me sobra entre aquilo que eu produzo, o meu custo e meu valor de venda, que na pecuária está intimamente relacionado com o desembolso cabeça-mês, que é quanto me custa cada cabeça que eu tenho na fazenda por mês, e o valor de venda da arroba, através disso eu tenho a minha margem. O negócio ele vive de volume, quer dizer, de potencial de escala, quanto mais unidades eu tenho produzindo, melhor. Isso na pecuária é representada pela lotação, né? E todo negócio vive de giro, de nada adianta eu ter volume e ter margem, mas eu demorar muito tempo para minha mercadoria girar, quer dizer, para sair um produto acabado e entrar um produto novo, quer dizer, isso na pecuária é representado pelo GMD. Então, assim, se fosse para eu dizer 4 grandes pontos ou 4 indicadores que fazem 90% do resultado e que deve ser o foco de qualquer pecuária e que representam as 3 principais características de um negócio, que é ter margem, ter volume e ter giro, eu diria que olhar GMD, olhar a lotação, né, que juntos vão dar a produção de arroba por hectare, e olhar o desembolso cabeça-mês e o valor de venda, que contrastados vão representar a margem aí, né? Então, isso são os 4 pontos principais. Isso falando de indicadores. Agora, sim, pensando no que uma fazenda pode entregar, você falou aí da questão da terra, né, da questão do tamanho da área, enfim. Hoje tem 2 grandes referências que a gente usa como alvo da atividade. O primeiro é pensar em rentabilizar o principal ativo, que é a terra. Até como números da própria Integra, ela diz que as fazendas mais rentáveis, elas têm a capacidade de rentabilizar em 4% do que vale a terra ao ano. Quer dizer, se eu estou numa terra de R$50 mil por hectare, eu tenho que criar condições para ter um resultado líquido de R$2 mil por hectare ano, que seria 4% desses 50 mil. Uma outra variável que é importante quando se fala de objetivo e de resultado na fazenda é rentabilizar o outro principal ativo, que é o gado, né? Que em momentos como a gente está, ele é um ativo que valoriza, obviamente, ao longo do ano. Eu até fiz um estudo sobre isso. Ao longo dos últimos 10 anos, a arroba valorizou em média 8% ao ano, quer dizer, acima da inflação. Mas eu tenho que criar condições para minha atividade. Você tem essa imagem? Você tem essa imagem? Essa imagem é ótima. Acho que essa imagem, se você não tiver, mas eu compartilho aqui com a coisa. Se você puder compartilhar, não tá fácil aqui. Vamos conversar, acho que isso também, quem não segue o Daniel, passa a seguir aí. Tá no mudo aí? Eu consigo entrar aqui, Daniel. Só um momento. Isso aqui é um dado interessante, acho que muito visual. Quem acompanha minhas palestras sabe que eu trago algo, gosto, comitiva. Eu não estou te ouvindo. Será que... Você está me ouvindo? Câmbio, tá me ouvindo? Acho que tá normal, Ronald. Tá, eu acredito que esteja normal. Eu cancelei no... Vamos encerrar do Instagram? E vamos deixar só aqui? Pode ser? Calma aí, deixa eu voltar aqui o áudio. Amigo, só um momento, moçada. Daniel, vamos cancelar no Instagram, deixar só lá no Meet. Vamos. Moçada, até aqui. Ó, o link está no Meet, para quem não... O link está no Meet, para quem está no Instagram, só no Stories aí tem o link. Porque vai ser muito visual, então vocês vão lá no Stories, porque vai ser muito visual agora e vai ajudar a tomar decisão. Valeu. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui e vamos conversando. E aí você pode continuar nesse raciocínio. Legal. Sabe, isso aqui então, assim, é o Instagram do homem. Se a gente falar em
em 4 grandes indicadores que a gente deve olhar em qualquer fazenda: desembolso, cabeça mês, valor de venda, GMD e lotação. Por quê? Porque eles estão relacionados com essas 3 variáveis, que é margem, volume e giro, que é o que todo negócio precisa. De uma fábrica de colchão a uma pecuária, nós precisamos ter o máximo de volume possível, girando o mais rápido possível, quer dizer, tendo o maior número de giros possível, com a maior margem possível. E quando a gente fala em indicadores-alvo, a gente tem 2 grandes indicadores, que é a pecuária rentabilizar 4% do que vale a terra, numa terra de 50 mil, deixar R$2.000 por hectare ano de resultado, e rentabilizar o segundo principal ativo, que é o rebanho, em 20% ao ano. Né? Quer dizer, se eu tenho lá 2 cabeças por hectare de R$3.000 cada uma, eu tenho R$6.000 por hectare, 20% do valor do rebanho seria pelo menos R$1.200 por hectare. Quanto maior a minha lotação, maior meu desafio de rentabilizar o rebanho. Né? Eu estava comentando que... Ela está um pouco mais para cima, Ronald. Eu estava comentando que tanto a terra quanto a arroba, elas valorizam ao longo dos anos, né? Está um pouco mais para cima. Essa é a terceira aí. A terra, quando a gente analisa a terra, ao longo dos últimos 10 anos, até dados do próprio IBGE, a gente vê que a terra, na média, ela valoriza 15% ao ano. A gente tem regiões que valorizam mais e regiões que valorizam menos. Porque vocês podem falar assim, poxa, mas 4% de rentabilidade sobre a terra é muito baixo na operação. Mas daí tem o mercado imobiliário que vem valorizando 15%, 16%, 17% ao ano, e a somatória das duas coisas passa de 20%. O gado também, ele valoriza acima da inflação, né? Essa é uma figura que tem lá no meu Instagram, comparando os últimos 10 anos da valorização do boi gordo, do bezerro e dos principais insumos. Então, a gente vê o boi gordo como ativo, quer dizer, quem não saiu da atividade, quem está na atividade nos últimos anos, viu o seu rebanho valorizar pelo menos 8% ao ano. Claro, tem anos de baixa e anos de alta, mas na média dos anos, 8%. O bezerro valorizou 10% no mesmo período. Um insumo, por exemplo, o milho, 4,5%, a ureia, 3,2%, o salário mínimo, 6,3%, e o IPCA, que é o índice oficial da inflação no país, 5%. Quer dizer, comparando o boi gordo com alguns insumos aí, inclusive a própria mão de obra e a inflação, a gente vê que ele está aí pelo menos 2, 3 pontos percentuais acima da inflação. Quer dizer, esse ativo que eu tenho em gado, ele está rendendo, mesmo que eu não produza nada. Mesmo que eu não produza nada, ele por si só é um ativo que valoriza acima da inflação. Mas nós, como produtores, temos que buscar pelo menos 20% do que vale o rebanho de geração líquida de caixa, de resultado ao ano. Daniel, perfeito. Então, vamos lá. Então, acho que você trouxe algum dado para nos mostrar, porque senão eu tenho outra pergunta. Então, agora, entrando para aquele número de gestão, eu coloquei aqui, primeira coisa, margem, segunda coisa, volume e giro, certo? Isso aí. Pensando numa estrutura, você dá um foco, muitas das vezes, no movimento de valorização da arroba, como está acontecendo agora. Boi magro de 370, 380, R$400, bezerro de 15, 16, 17. Tem alguma coisa que preconiza? Porque se eu olho só para o preço do bezerro, eu esqueceria esse gráfico seu aqui. E esse gráfico, ele fala por si só. Explica um pouco sobre isso aqui. Porque se a gente está vivendo a valorização histórica do bezerro, como é que um boi ainda entrega isso? Então quer dizer que a gente está bom para ambas as partes? Não é só um que está num bom momento? Legal, assim, sempre a gente vai viver de ciclos na pecuária, a cada mais ou menos 7 anos tem um ciclo na pecuária, e dentro desse ciclo vão ter momentos que a cria está melhor, vão ter momentos que a recria engorda, vai estar melhor. Isso é natural de qualquer ciclo econômico. Qualquer coisa no mundo vai ter ciclos de alta e baixa, né? Mas, assim, quando a gente fala em ágio para recria engorda, que nada mais é do que a diferença entre
o valor de compra da arroba do bezerro e a arroba de venda do boi gordo, que é o que a gente chama de ágio, quando a gente fala de ágio, olha o número isoladamente, estamos pagando 30% de ágio, agora estamos pagando 40%. Até 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente tinha como referência um ágio próximo a 20%, 25%, quer dizer, para a grande maioria do país, comprar um bezerro pagando na arroba dele 20%, 25% acima da arroba do boi gordo era um bom negócio. Hoje, em muitos lugares, a gente está vendo um ágio, às vezes, próximo até 50%, 45%, 40%. Quer dizer que agora recria e engorda se tornou um mau negócio? E aí entra nessa imagem que eu queria mostrar. Porque, assim, o ágio, ele é apenas uma percentagem, né? O que, na verdade, determina o nosso resultado na recria e engorda é quanto me sobra depois de eu pagar as contas da recria e engorda, né? Que é o que eu chamei, nessa imagem aí, de saldo após reposição. Quer dizer, quando eu olho o que é o saldo após reposição, quer dizer, depois que eu vendi o boi gordo e repus o bezerro, quanto que me sobra para eu pagar a recria e engorda desse animal e ainda ter margem? Porque esse, no final das contas, é o que vai me mostrar quanto de dinheiro eu tenho na mesa ou qual o tamanho da minha oportunidade na pecuária. Quando eu olho simplesmente o ágio, às vezes eu posso estar com um ágio baixo numa arroba desvalorizada. Se eu pego um ágio de 10% numa arroba de R$200 ou de R$180, a minha oportunidade da venda do boi gordo após reposição, ela é pequena. Já eu pagar um ágio de 40% numa arroba de R$400, né? Que nós vamos ver em breve, se Deus quiser, né, Ronald? Daniel, você está me dizendo que o interessante é o que sobra após comprar a reposição do ano seguinte. Exatamente. Calma aí. Você está aí, Luiz Fernando Faleiro? Você está aí? Cadê você? Será que ele está aí, Pedro? O Luiz Fernando? Cadê ele? Aí, os caras já entenderam já, tá vendo com a carinha aí? Cadê você, Luiz? Porque Luiz, não, o negócio, a conta, você está esperando o boi de 400, o boi de 500, pode ser que o boi de 400 não chega, e mesmo assim a conta ainda seja positiva, muitas das vezes. Você está me trazendo também a olhar nesse cenário, muitas das vezes. É isso aí, e assim, e entre nós, a gente não compra o bezerro, vende o boi, fecha a loja, apaga a luz, né? A atividade, ela continua. Então, o grande lance da pecuária é depois que você vende o boi gordo e você repôs o bezerro, quer dizer, você repôs a principal matéria-prima, é quanto te sobra ali para operar. Como eu falei, uma margem de um ágio de 10% numa arroba de 180, ele é muito pior do que um ágio de 40% numa arroba de 400. Né? Olha só esse... Então, você tá me trazendo, porque quem está pagando muitas vezes 16, 17 no bezerro, muitas das vezes esse cara está fazendo um melhor negócio do que lá em 2024, quando o bezerro valia R$10 o quilo, muitas das vezes. Pensando financeiramente, hoje sobra mais dinheiro que antes, muitas das vezes. Exatamente. Olha essa imagem aí, que eu fiz o saldo após a reposição, né? Aí, o que está aí nessa imagem? Basicamente assim, ó, um boi gordo de 20 arrobas, tá? Na arroba da época, menos um bezerro de 7 arrobas. Quanto que sobra? Quer dizer, eu vendi um boi gordo de 20 arrobas e repus um bezerro de 7 arrobas. Se vocês olharem aí, hoje a diferença entre um boi gordo e um bezerro, o que me sobra para fazer recria, engorda e ter margem, está próximo a R$4.000, R$3.931. Quer dizer, hoje eu tenho mais ou menos R$4.000 para manter esse animal da compra até o abate e tirar minha margem. E aqui entra um ponto importante, Ronald. Quanto mais eficiente eu sou da porteira para dentro em produzir barato, mais me sobra desse saldo. Quer dizer, se eu ficar com esse boi 36 meses no pasto, gastando R$120 por mês, ele vai me consumir esses R$4.000 e não vai me sobrar nada. Agora, se eu consigo gastar, de repente, R$100, R$110 cabeça mês, e esse animal fica 18, 16 meses na fazenda, desses 3.900 ainda me sobra 1.000 e poucos reais por animal, que é a minha margem, que é o meu resultado.
E hoje, vocês olham, apesar desse ágio de 40%, 45%, está me sobrando muito mais do que na grande maioria dos últimos 10 anos. Quer dizer, ele só perde para o ano de 2022, né? Para o ano de 2022 e para o ano de 2021. Nesses 2 anos especificamente, sobrou mais do que está sobrando agora. Então, quer dizer, dos últimos 10 anos, nós não estamos no pico histórico dessa relação saldo após reposição, mas estamos no terceiro melhor ano aí, que é o que me sobra entre a venda e a reposição para tirar meus custos e minha margem. E seguindo nessa linha, até o Cassiano comentou aqui, o interessante é o custo de produção. Quando você olha para esse atual momento, a gente ainda não viu, talvez o ano que vem a gente tenha uma mudança muito clara sobre isso, e até o milho futuro já nos mostra isso. Hoje o milho chegou a bater no mês de março de 2027, olha, no futuro, na Bolsa, a R$80. Hoje o milho em São Paulo é 66. Então nós estamos dizendo que o milho já precificou uma alta de R$14 acima do físico. Quer dizer, se quem faz uma nutrição aí, vai ter uma nutrição mais cara para esse período. Olhando para esse cenário, então, custo de produção, tem algum momento que o custo, ele vem, não sei se você tem esse número, você tem essa ideia, por exemplo, em 2021 ou 2023, o custo também era muito alto ou só a margem diminuiu aí? De quanto você comprava um bezerro, quanto você vendia um boi para comprar um bezerro, o custo também impacta isso muitas das vezes ou não? Ou é mais só o preço do ativo boi? Não, assim, ó, é importante esse ponto, Ronald, porque assim, quando a gente pensa nos custos, né, da pecuária, principalmente da recria engorda, a gente tem algumas coisas que são indexadas ao boi gordo, como, por exemplo, a reposição, o bezerro. Então, é inevitável que com a alta do boi, e até mesmo muitas vezes antes da alta do boi, se acompanha a alta do bezerro. Então, quando aumenta o boi, a gente, obviamente, pode esperar o aumento do bezerro, isso é natural, né? Mas, assim, existem custos que independem da arroba do boi gordo. O próprio milho que você citou, a gente sabe que ele tem uma correlação muito maior com outros fatores de mercado, com produção internacional, com preço de dólar e assim uma série de outros fatores que não a arroba do boi gordo. Então, não necessariamente o boi subiu, o milho vai subir. E a mão de obra, a mesma coisa. Insumos como a ureia, por exemplo, muito dependente da importação e do dólar. Então, não existe uma regra. O boi subiu, os insumos vão subir. Mas um número que ajuda sempre a gente tomar muita decisão é que, para eu ser eficiente, eu posso gastar 7% do valor de uma arroba para cada 100 gramas de ganho que eu quero colocar na fazenda. 7% do que vale uma arroba por cabeça mês para cada 100 gramas de ganho. Vou explicar como faz essa conta. Se a arroba está a R$300, tá? Vamos fazer uma conta com R$300. 3 vezes 7, 21. Eu posso gastar R$21 cabeça mês para cada 100 gramas de ganho que eu ponho. Quer dizer, se eu estou numa fazenda de 500 gramas de média de performance, 21 vezes 5, quer dizer, eu vou poder gastar R$105 cabeça mês. Se eu estou numa fazenda de 400 gramas de performance, R$21 representa R$84, quer dizer, eu posso gastar R$84 cabeça mês. Esse é o grande norte para nós. Gastar 7% do que vale uma arroba por cabeça mês para cada 100 gramas de ganho. Por que para cada 100 gramas de ganho? Eu não posso simplesmente olhar o desembolso sem olhar desempenho. Gastar R$50 cabeça mês por uma fazenda que perde peso é caro, e gastar R$200 por cabeça mês numa fazenda que performa 1 quilo é barato. Por isso que esse 7% é para cada 100 gramas de ganho cabeça mês. Não estou te ouvindo, Ronald. Se eu pego, então, uma fazenda que ganha 700 gramas dia, eu estou colocando aí vezes 7%, seria isso?
Você pega arroba hoje de 340, 345, faz 345 vezes 7%. Vezes 7%. Rapaz! Quanto que dá? 241 reais? Ó, 345 vezes 7%, vezes 7, eu posso gastar R$ 24 para cada 100 gramas de ganho. Ah, Se eu tô 24, Eu posso, 24. 345 vezes 7, eu posso gastar R$ 24 para cada 100 gramas de ganho. Uma fazenda de 700 gramas, você falou? Uma fazenda de 700 gramas, eu posso gastar R$ 169 cabeça mês. Que seria os 24 vezes os 7, que seriam 7 vezes 100 gramas. Como é que tá o custo aí, Cassiano? Fala para mim, Cassiano. Abre o microfone aí. Você viu aí? Rapaz, essa daí já valeu a noite, já, entendeu? Entendi. Essa conta ficou clara. Se a arroba do animal, se o animal tá ganhando menos, eu faço. Fala aí, Cassiano. Abre o microfone aí. Tá no O mudo, microfone tá fechado. Tá no mudo. Tá no mudo ainda. Tá mudo. Tá, deixa quieto. Quando ele abrir. Abriu. Agora abriu. Agora foi. Boa noite. Boa noite, Cassiano. Ô, Ronald. Fala aí. É esse norte aí que eu sigo. Que ele tá falando. É exatamente isso. Quanto mais você põe, mais entrega, mais você pode gastar. E, na verdade, acaba se tornando uma conta inversa, né? É isso aí. Quanto mais você entrega, mais ele te devolve também. Suplementação hoje, por exemplo, eu estou dando 9 quilos. Diária de 11, 12 reais. Tá dando. Produzindo arroba de 180, 170. Olha que maravilha. Esse ano tem um projeto muito bonito lá na Rondônia, e é um projeto que uma área menor, área de 90 e poucos hectares, sendo uma área irrigada ali de 27, né, Cassiano? E aí ele tem uma hippie, eu vou dizer que é uma hippie, uma tip e uma engorda, sabe? É tudo junto ali. E assim, ele coloca 600 animais em 94 hectares. Então, aqueles projetos que dá lá. Vamos lá, nessa linha aqui. Daniel, você tinha preparado um PDF, não sei se você vai conseguir apresentar ele para nós. Se não conseguir, eu coloco aqui, conforme fica melhor para você, entendeu? Consigo, eu vou abrir ele aqui e ponho aqui. Porque isso aqui já fez grande sentido. Agora, eu quero que você traz mais métricas, porque essa daqui, porque assim, qualquer conta que você faça hoje, olhando para o futuro, sem ter uma boa produção, um custo de produção, muitas das vezes a conta não vai ser tão boa se esse boi não se sustentar. Então, a tendência do boi é firme. E aí o boi 370 na bolsa já começa a ser realidade. Então, eu quero que você traga para a gente também um olhar de números. Quais números? Eu faço uma recria, então outros aqui fazem uma recria engorda. Então, se você puder desmitificar um pouco aqui para a gente, fica aí Legal. Só para fechar o tema anterior até do Cassiano, eu sempre comparo com um painel de carro, né? Se você quiser saber se você está sendo eficiente no final das contas, você tem que saber quantos quilômetros por litro você fez, ou não é? Você não pode ir muito devagar, porque senão você perde teu compromisso, mas também você não pode pisar lá no fundo, que você toma multa e você vai gastar muito dinheiro e você não vai ter resultado, né? Então, assim, quando você fala em eficiência dentro de qualquer negócio, ele é medido sempre por desembolso e desempenho, que é a relação em quanto eu gasto para quanto eu produzo. Por isso que esse 7% sobre o valor para cada 100 gramas de ganho, cabeça mês, ele traz justamente isso. Olha, se eu quero operar com uma margem de 30% sobre a arroba produzida, eu posso gastar 7% do que vale uma arroba para cada 100 gramas de ganho. Essa é a essência. Isso é regra? Não é regra. Por quê? Cada fazenda tem o seu sistema produtivo e tem o seu viés produtivo. Eu falo, não existem duas empresas que são idênticas, né? Por quê? Tem empresa que ela, por exemplo, muito mais focada em margem, tem empresa que ela é muito mais focada em volume. Uma empresa de margem, a caneta BIC, de volume, caneta BIC.
ela ganha um pouco e faz muita caneta. Uma empresa de margem, a Ferrari, pouca unidade e muita margem. Na pecuária também a gente tem a pecuária de margem e tem a pecuária de volume. A pecuária mais extensiva, às vezes ela vai produzir 10 arrobas para sobrar 5. A pecuária mais intensiva, às vezes ela vai produzir 30 arrobas para sobrar 8. Quer dizer, não tem fórmula de bolo, porque você tem que entender a aptidão da região, perfil de solo, perfil climático, perfil do dono e perfil da equipe. E aí você determina. Por isso que essa história, eu preciso ter 30% de margem? Não, essa é uma referência, né? Mas o que vai determinar, de fato, é a aptidão. Entrando aqui nesse tema... Ô, Daniel, você falou de margem, Daniel. A gente fala, isso eu acho que é um dado interessante. Se você pudesse, sei se você tem esse dado mais de planilha ou de dado meio de campo. Antes a gente falava assim, a pecuária vem perdendo margem. Mas, isso é uma dúvida que eu fiquei. Beleza, antes a gente falava que a pecuária dava 40, 35, e hoje fala que dá 20, 18. Mas, por hectare, a gente não está aumentando a lucratividade? Porque, assim, antes eu colocava 900, quase 1 UA por hectare. Hoje, depende do sistema, eu coloco 1,2, 2 UA por hectare. Explica um pouco, assim, antes de entrar nessa recria engorda, se tem alguma coisa aqui que não fica tão claro aqui nesses Legal. números. Quando a gente olha em resultado, a gente tem que sempre lembrar duas coisas. Primeiro, uma coisa é geração de caixa, geração líquida de caixa, que é quanto de dinheiro me sobra por hectare. A outra coisa é rentabilidade, que é para quanto que eu tenho aplicado, quanto que está me rendendo. Quando eu começo a aumentar minha lotação, quer dizer, começo a colocar mais cabeças por hectare, eu tenho uma tendência também a puxar o meu resultado por hectare. Por quê? Mesmo que eu ganhe menos por cabeça, quer dizer, eu diminua a minha margem, eu vou potencializar o meu resultado por hectare. Quer dizer, então, quando eu estou olhando liquidez, geração líquida de caixa, sim, o aumento de lotação, ele aumenta o resultado por hectare. Quando eu estou falando de rentabilidade, nem sempre, porque se eu não estou conseguindo aumentar a margem por cabeça, eu vou crescer o meu resultado por hectare perdendo margem, né? Hoje, só para trazer uma referência, a gente tem, na grande maioria das fazendas rentáveis, isso até é referência da Integra, uma fazenda de cria boa, ela deixa R$1.000 por hectare ano. Uma fazenda de ciclo completo em torno de 1.500, uma fazenda de recria e engorda em torno de R$2.000 por hectare ano. Essa é a referência, né? Lógico, tem projetos que deixam R$10.000 por hectare. A gente está falando de projeto, por exemplo, igual um projeto que a gente acompanha com pivô, com pecuária, com 10 cabeças por hectare, 8 cabeças por hectare. É um projeto que ele tem que deixar R$9.000 por hectare. Por quê? É um projeto de 10 cabeças por hectare. Não tem como eu deixar R$2.000 por hectare, porque ele não vai rentabilizar o meu ativo rebanho, né? Mas, assim, na grande maioria das fazendas, a recria engorda, a gente tem que buscar R$2.000 por hectare, né? Não sei se alguém falou alguma coisa, mas enfim. Mas essa é a referência. Agora, sim, rentabilidade. Hoje, né, que a gente fala dos 20% sobre o valor do rebanho, ou aproximadamente 1,8% ao mês de TIR, de taxa interna de retorno. Então, ao longo desses anos, sim, Ronald, esse resultado por hectare ele foi crescendo, as fazendas foram se intensificando, ainda a média nacional é muito baixa, né? A gente vê que hoje a média nacional ainda não produz 5 arrobas por hectare ano, né? E a gente vê fazendas hoje passando de 100 arrobas por hectare a passo... 5 arroba por hectare ano? Hoje a média... Esse é um número que ele não é preciso, porque a gente não tem hoje um sistema nacional eficiente para acompanhar isso, mas por dados até do próprio Antenagro, né, que faz uma pesquisa muito bacana, eles estimam entre 4 e 5 arrobas por hectare ano, né? E a gente tem um potencial que quando você ainda fala de confinamento, TIP e RIP, é um potencial que é infinito. Hoje a gente atende projetos a pasto com suplementação debaixo do pivô que passam de 100 arrobas por hectare ano. A grande maioria dos projetos de recria e engorda rentáveis, eles estão operando na casa de 20 a 30 arrobas por hectare ano. Então, a gente vê que o nosso país ele tem
muita oportunidade hoje para alimentar o mundo inteiro, reduzindo área, né? Então, a gente tem capacidade hoje de produzir, alimentar o mundo, produzir carne para o mundo inteiro, simplesmente aumentando produtividade. Perfeito. Daniel, no final, você me traz aqui algum dado da cria que você já está vendo aí, que a gente fala, se me falar que os grandes projetos hoje estão acima de 15 a 20 arrobas por hectare ano, claro que tem tipo, tem RIP, tem confinamento, mas a gente fala hoje uma vaca, hoje a parta bezerro com 210 quilos, 7 arrobas. No máximo que eu consigo colocar de vaca por hectare hoje no nosso sistema que a gente trabalha é uma UA por hectare. Então, eu estou dizendo que esse sistema da cria ele só consegue liberar durante um ano 7 arrobas. Mas o da recria e da engorda, ele consegue de 15, de 20, de 30 arrobas, né? Que seja o sistema. Então, cada dia mais a recria e a engorda pegando na banguela, mas a cria, muitas das vezes, a gente não está vendo. Então, talvez esse bezerro valorizado, ele tende a se permanecer por mais dias e mais meses e até anos nesse movimento, porque não se consegue manter uma demanda lá nas duas pontas subsequentes. Mas, no final, você me traz aí algum modelo, algum case que você está lembrando aí, tá bom? Não, eu trago já, Rones, para não perder o gancho. Hoje, assim, você pegar na Integra, as 30% fazendas mais produtivas de cria, elas produzem 10 arrobas por hectare ano. As mais produtivas, as mais rentáveis vão estar na casa de 8 arrobas por hectare ano. Quer dizer, nem sempre você produzir mais é sinônimo de resultado, né? Aquela coisa assim, você produzir mais Tem um cliente que falava assim, eu cansei de ser a fazenda parabéns, eu quero ganhar dinheiro, porque às vezes você ser o campeão em produtividade, você vira a fazenda parabéns, né? Mas no final das contas tem que sobrar, né? A cria é isso, a cria é de 8 a 10 arrobas, a grande maioria das fazendas. Mas aqui eu queria fazer um parênteses. Nós estamos vendo muito projeto de cria intensiva até de cria confinada, tá? Isso não é para qualquer região, isso não é para qualquer perfil de fazenda. Mas, assim, não tem limite também para cria. Algumas referências, até o próprio Instituto Integra hoje está trabalhando com uma cria regenerativa, que é uma cria que usa o pasto como uma forma mais biodinâmica para produzir de uma maneira muito intensiva. Eles têm muitos legais o resultado que eles têm lá. Mas só para trazer uma referência, eles falam em entorar uma matriz por hectare para cada 500 milímetros de chuva. Opa, se eu estou numa região de 1.500 milímetros por ano, eles falam que se você, obviamente, se fizer parte do projeto da fazenda, a gente pode pensar em entorar 3 matrizes por hectare numa região de 1.500 milímetros por ano. Então, essa é uma boa referência. Quando a gente fala em cria, não tem como a gente fugir desses principais indicadores que eu vou falar agora. Primeiro, esse número de matrizes entoradas por hectare, né? As fazendas que eu falei, tem que ser pelo menos uma matriz entorada para cada 500 milímetros de chuva. Peso é quilo desmamado por hectare ano, né? Quer dizer, quanto mais quilos eu desmamar por hectare ano, melhor. Uma referência hoje, as fazendas mais rentáveis estão desmamando em torno de 170, 180 quilos de bezerro por hectare ano, né? Outro indicador importantíssimo, lógico, a questão de desembolso, margem, valor de venda, mas é idade ao primeiro parto ou idade ao entore. Quanto mais jovem é a minha matriz, ela entrou em monta, menos eras em recria eu vou ter na fazenda. Se eu estou entorando fêmea com 3 anos, eu vou ter pelo menos 4 carimbos dentro da fazenda. Eu vou ter a fêmea desmama, eu vou ter a fêmea de ano, eu vou ter a fêmea de 2 anos e a fêmea de 3 anos. Agora, se eu tenho condição para entorar com 18 meses, com 20 meses, eu diminuo uma era dentro da fazenda. Eu diminuindo uma era dentro da fazenda, eu aumento o volume de matrizes entorada por hectare, um quilo desmamado por hectare e assim sucessivamente. Mas, assim, esse é o grande número. Dentro da cria, muito mais do que arrobas produzidas, a gente pensa em 10 quilos desmamado por hectare, onde a gente tem que pensar acima de 170 quilos de bezerro desmamado por hectare ano. Respondeu muita dúvida aqui, eu acho que aquele bezerro leve que a gente vê no leilão, de 4 arroba e meia, 5 arroba para baixo, que é o bezerro de 160, 150 quilos. Vocês viram aí, né? 170 quilos. De forma geral, essa fazenda, ela deixa muito dinheiro na mesa, né?
você pega, mas ele foi vendido a 19. Tudo bem, faz um bezerro de 150 quilos vendido a 19. Faz um bezerro de 240 quilos vendido a 15, R$ 4 a menos. Um vai entregar 3.600 e o outro vai entregar 2.800. Né? Mas beleza, o bezerro que foi vendido com 5 arrobas, com 150 quilos, ou com 6 arrobas, 180 quilos, ele ficou 3 meses na fazenda. Mas você não vai gastar R$ 600 em 3 meses. Então, acho que o bezerro mais pesado, o bezerro de genética, de forma geral, não vou nem dizer que ele é mais pesado, o bezerro de 8 para 9 meses, que é o que a gente vê aí, cada dia mais ele está olhando para esses números que o Daniel falou aí, entendeu? Buscando receita, né, Daniel? Para dentro da fazenda. É isso aí. E falando do tema principal, né, da recria engorda, né, a gente falou a questão da relação troca, daquela saldo após reposição, mas eu queria entrar no ponto mais importante nessa questão de ágio e relação troca, que é o da porteira para dentro. Da porteira para dentro. Quando a gente pensa na compra do bezerro, a gente vê assim, muita coisa a gente não consegue analisar só olhando o ágio do bezerro, né? Por exemplo, a qualidade genética, né? Como é que a gente avalia a qualidade genética na hora da compra? Lógico, a gente tem gente que é mais experiente com compra que consegue identificar muito, mas o quanto a mais ganha um bezerro superior, né? Se a gente pega, por exemplo, dados da NCP, do Nelore e provas de ganho que tem dentro do Nelore, bezerros sobre a mesma condição nutricional, eles têm um coeficiente de variação de 20%. Quer dizer, dentro de animais geneticamente superiores, que são animais que acompanhados pela BCZ, dentro de provas de ganho, a gente vê uma variação de 20% para mais e 20% para menos. É muita coisa. É muita coisa. Nós estamos falando de pular de 500 para 600 gramas ou para 400. E isso é variabilidade genética. E a variabilidade genética eu só aproveito se eu tiver boia, se eu tiver condição. Senão é melhor eu comprar, às vezes, o mais barato mesmo, porque eu não vou conseguir pôr 600 gramas no animal. Então, como é que eu avalio isso só olhando o ágio, né? Então, às vezes você pagar 30% de ágio no meio sangueano... Comitiva da gestão está dizendo que comprar gabiru é bom, é? Dependendo do teu sistema produtivo e dependendo do preço, muito bom. Né? Dependendo do sistema produtivo e do preço, é muito bom. Né? Então, assim, tudo depende disso. Qual a condição que eu tenho da porteira para dentro? Né? Um animal de ganho superior numa condição boa, legal. Um animal de preço inferior numa condição de pasto pior, putz, pode ser muito interessante. Né? Outra coisa também, o que manda muito na hora da compra é o orçamento que eu tenho, né? Nem sempre comprar, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu vou financiar, se eu não vou, como é que funciona, e eu tenho que olhar desempenho. Quanto mais eficiente eu sou em produzir barato, mais ágil eu posso pagar. Porque, basicamente, assim, onde a gente consegue decidir se esse ágil compensa ou não? Na capacidade produtiva do animal, que é se essa genética ela vai virar ganho, vai virar dinheiro, se eu melhoro a minha conversão alimentar, e a outra é a capacidade da operação, que é se eu consigo produzir uma arroba barata ou não. Por quê? Se eu pagar muito ágil, eu tiver um ciclo muito curto e produzir uma arroba muito cara, eu não consigo diluir esse ágio dentro do meu ciclo de operação. Agora, se eu produzo uma arroba muito barata, se meu ciclo de operação às vezes é um pouco mais espichado, eu até consigo pagar um ágio mais caro, porque eu vou ter mais margem para diluir essa arroba. Vou mostrar uns números que vai ficar fácil entender isso que eu tô falando aqui, né? Deixa eu só passar aqui. Aqui é aquela conta que a gente falou, né? Que é o que sobra por animal no final das contas. Se eu vender um boi hoje, né? Que a gente está falando da grande vantagem do momento que a gente tem hoje, é o boi gordo de R$7.000, né? Hoje a gente tem um boi gordo de R$7.400, R$7.500, né? Isso, se a gente comprar a 3.200, vai me sobrar
praticamente aí 3 mil reais para eu gastar na recria desse animal. Se eu tenho uma recria de 24 meses e gasto R$ 130 por mês, eu vou gastar R$ 3.110 nesse animal. Me sobra por cabeça 1.142, que é um puta resultado, né? Aí, o que eu queria mostrar, e aqui entra no ponto mais importante. O impacto que o da porteira para dentro tem, a produtividade tem nesse animal. Se eu gastar os mesmos 130 e tiver 400 gramas, quer dizer, esse animal ficar 32 meses na fazenda, aqui um animal de 200, entrando com 200, saindo com 600. Quer dizer, se eu tiver 400 gramas de ganho, ele vai ficar 32 meses na fazenda. Vezes 130, vai me custar 4.275. Vai me sobrar nada, não sobra nada por animal. Já essa mesma fazenda, se eu conseguir, em vez de 500 gramas, fazer 600 gramas, né, eu consigo diminuir para 21 meses de permanência dentro da fazenda, eu gasto 2.800 por animal e sobra 1.400. Então, olha o impacto do GMD, pagando o mesmo ágio e gastando a mesma coisa. O simples fato de eu ser eficiente produtivamente me faz poder pagar mais ágio, me faz poder comprar um bezerro melhor, me faz poder comprar uma hora que ninguém está comprando, porque eu sou eficiente da porteira para dentro. Olha a diferença, né? Então, quanto que eu posso pagar de ágio? Depende do quanto você consegue imprimir de ganho com o desembolso que você tem. Né? Outra coisa importante, né? Vamos imaginar, não, eu não vou aumentar ganho, porque para aumentar ganho eu preciso mudar a estratégia nutricional e eu preciso gastar mais, eu preciso mudar todo. Mas olha aqui, ó, para o mesmo GMD, para o mesmo ágio, se em vez de gastar R$ 130 cabeça mês, eu conseguir gastar 100, me sobra R$ 1.800 por bezerro, por boi. Se eu gastar os 130, que eu tinha falado no exemplo anterior, 142, 1.142. Agora, se eu gastar 160, me sobra R$ 400 por animal. Se eu gastar aqui 200, provavelmente não vai me sobrar nada por animal. Ô, Daniel, nesse desembolso cabeça mês, você está colocando aqui, vamos botar, que seja aluguel, você está colocando nutrição e mais colaborador, seria isso, né? Tudo que eu gastei na fazenda, menos compra de gado. Perfeito, perfeito. Moçada, é muito possível quem tem a fazenda, a área própria, conseguir esses R$ 100 aí tranquilo, concorda? Talvez ele não é tão estranho, não. Se a gente fizer aquela conta, Ronald, que a gente fez no começo da live, dos 7% para cada 100 cabeças, vai dar R$ 129 cabeça mês. E esse é o, vamos dizer assim, é o nosso grande alvo, né? Abaixo de 130. Tá? Mas tudo depende da condição que a fazenda está. Agora, não é incomum, tá? A gente vê fazenda gastando 170 para esse nível de ganho, 180, 190. Então, vocês veem que falar só de ágio caro, ágio barato, ele não resolve o problema? Que nós temos que olhar como é que está o acelerador, quanto que eu estou gastando e como é que está o velocímetro, quanto que o gado está ganhando. Sem isso, a margem ela está condenada do mesmo jeito. Né? E você metrifica isso com que frequência, Daniel? Por exemplo, o gado entrou hoje, eu estou comprando a bezerrada, comprei dentro do mês, vamos botar, comprei dentro do mês de agosto, tá tudo na fazenda. Com que frequência você pesa o gado ou você metrifica que ele está para saber mais ou menos se está indo no caminho certo ou não? Perfeito. Bom, financeiro, desembolso cabeça mês é indicador mensal. Eu olho para ele todo mês. Né? Fazenda tem que ter fechamento financeiro todo mês, conciliação bancária todo dia. Né? Aquela coisa de fazer bater o extrato do banco com o extrato do sistema para ter confiabilidade naquilo. Separar a conta, né? Separar a conta pessoal de conta de fazenda, tem um monte de coisa aí, mas assim, o indicador financeiro é um indicador que eu olho todo mês. Pesagem, tá? Depende muito da velocidade do projeto. Eu falo, painel de Jeep para Jeep, painel de Boeing para Boeing. Se você tem uma pecuária mais extensiva, você pesar a cada 4 meses, a cada 6 meses, não tem problema. Agora, se você tem um projeto
às vezes de 10 cabeças por hectare com 700 gramas de ganho, você vai pesar mês sim, mês não, às vezes até todo mês. Mas o que é o praxe, Ronald? Para a grande maioria das fazendas de recria e engorda, a gente gosta que pelo menos a cada 3 meses tem uma pesagem, que é o que a gente fala de fechar as estações do ano. Qual foi meu GMD de primavera, meu GMD de verão, meu GMD de outono e meu GMD de inverno? Esse é o básico que a gente considera para uma fazenda de recria e engorda. Daniel, vou ter que fechar todo o gado a cada 3 meses? Não. Se você tem um lote bem apartado, onde o pesado, a diferença entre o pesado e o mais leve é inferior a 20 quilos, 25 quilos, você pesar 15% do gado, você tem uma boa amostragem do GMD. Agora, se teus lotes são lotes grandes, que você tem 50, 60 quilos de diferença do mais pesado para o mais leve, aí você tem que pesar todo o lote. Não tem como. Então, a apartação manda muito. Se tem uma apartação bem feita, 10, 15% do lote a cada 3 meses, você consegue calibrar aí a tua produção e não deixa perder, não perde a mão na produção, vamos dizer assim, né? Perfeito, perfeito. Ficou bem claro aqui. Acho que isso é algo que tem que metrificar. Eu vejo que o cara da cria, ele metrifica muito menos do que o da recria. E de forma geral, talvez a gente fala que a recria dá menos dinheiro, talvez é porque a gente olha muito para ela mesmo, entendeu? Então, a gente tem dados na mão, né? E eu diria assim, Ronald, até falando da cria, da recria e da engorda, né? Eu diria que hoje, para quem sabe fazer, a recria é o que mais dá dinheiro, né? Porque não tem coisa que dá mais dinheiro. Não tem coisa que você comprar bem e vender bem, você não precisa. Vira um negócio muito mais comercial do que até mesmo produtivo, né? Mais do que isso. Hoje, a maior oportunidade que a gente tem muitas vezes para produzir uma arroba barata a pasto está na recria, né? Lógico, tem hoje a RIP que veio para ficar, eu não tenho dúvida disso, mas ela não é para todo mundo. A grande maioria do Brasil, ela faz uma recria a pasto. E uma recria a pasto é para produzir uma arroba barata, uma arroba, às vezes, a 150, 140, 120, né? E deixa, às vezes, uma arroba mais cara para a hora da engorda, para a hora de depositar gordura e assim por diante. Então, a recria, eu vejo ela muito potencial. Na cria, essa parte de medir produção, ela é um pouco diferente. Você não vai ficar pesando vaca, né? Mas na cria você tem outros acompanhadores de performance. Por quê? O que eu preciso fazer? Eu preciso desmamar 160, 170 quilos de bezerro por hectare. O que vai me fazer desmamar 170 quilos de bezerro por hectare? Quanto mais vaca eu tenho por hectare, quanto maior a minha taxa de prenhez, quanto maior a minha taxa de desmame e quanto mais pesado é o meu peso ao desmame. Tudo isso vai culminar no meu quilo desmamado por hectare. Quer dizer, quanto mais vaca eu tenho, com mais fertilidade, com menos perca pré-parto, com menos mortalidade de bezerro e com mais peso ao desmame, melhor a minha produtividade da cria. Então, eu fragmento esses indicadores da cria nessas etapas. Primeiro, eu vou entender quantas matrizes eu entorei por hectare. Depois, eu vou entender quanto por cento de fertilidade eu tive, né? Se eu estou trabalhando com novilha, com primípara, com vaca, para cada segmento desse, né? A gente fala, geralmente, multíparas, 85, primíparas já mais próximo a 75. Mas mais importante que isso, perca pré-parto, né? Que é aquilo que emprenhou que não chega a parir. O bonito é 5% no máximo. Mas é comum a gente ver fazenda com 10% de perda pré-parto. Quer dizer, 10% das vacas que emprenharam não parem, né? Por reabsorção embrionária, por aborto, por uma série de fatores. Depois a gente vai para a mortalidade de bezerro. Não adianta um bezerro cair no chão e depois não desmamar. Quer dizer, hoje, uma mortalidade de bezerro legal, 2,5% ao ano. Mas não é incomum ver fazenda com 5, 6% de mortalidade de bezerro, né? Aí a gente entra na última etapa, que é peso ao desmame, né? Aí depende muito da estratégia. Se eu vou usar um creep feed, se eu não vou usar um creep feed, se eu vou desmamar esse animal, às vezes, mais precoce para reemprenhar, de repente, uma matriz mais jovem, se eu vou desmamar esse animal mais tarde, tudo depende muito da estratégia, né? Mas essa combinação que eu vou metrificando e medindo ao longo do ciclo da cria, eu consigo entender da mesma maneira que eu preciso pesar
a recria engorda a cada 3 meses, na cria eu vou olhar para esses pontos etapa a etapa. Daniel, como é que tá aí a questão aí? Continua que eu tenho uma dúvida que é, Não, toda pode vez falar. que eu olho para o sistema Integra, ou que seja por vários outros aí, eles tentam fazer em conjunto, tanto a recria e a engorda. Eles nunca separam só a recria. Você tem algumas métricas só para recria, que seria algo muito palpável, tanto para regiões. Eu gostaria de entender isso, porque assim, eu estou no norte do país, chove 2.200 milímetros, capim, 3 meses apenas capim seco, o restante é chuva, ajuda muito. Então, cara, usa um 0,1, saindo um sal ali, muitas das vezes, não quero ir para um 0,2, não quero dar ração. Tem algumas métricas que você olha, assim, até para pegar para base como o meu negócio, e alguns aqui também que estão nos assistindo, tomar como base. Uhum. Hoje, assim, de fato, assim, quando a gente fala em métrica, né, até a nossa referência que é a Integra, o N que é o tamanho de quantidade de fazendas acompanhadas de recria, exclusivamente de recria, é muito pequena no Brasil, né? Então, assim, se eu te disser uma referência para recria, baseada na minha visão, na minha percepção, eu acho que ela não vai trazer uma realidade do país, né? A recria, e também a Integra não tem esse índice hoje por falta mesmo de fazendas exclusivas de recria. Mas o que eu entendo, assim, da recria, ela tem os dois processos muito fortes, o processo comercial e o processo produtivo, né? Vamos dizer assim, no ciclo completo, o processo comercial ele é muito pequeno, né? Quer dizer, você vai vender uma commodity lá no final do ciclo, que é o boi gordo. Mas quando você fala de recria, dependendo do valor de compra e dependendo do valor de venda, você tem uma oportunidade muito diferente. Muito diferente. Então, assim, eu posso te falar assim, tem gente, hoje eu acompanho uma fazenda só de recria, tá? Mas é uma fazenda que ela consegue comprar praticamente sem ágio, ela compra com 5% de ágio, né? E ela consegue encaixar esses bezerros, esses garrotes, na verdade, boi magro, para exportação de navio. E consegue uma arroba lá de 380, 390 reais. Quer dizer, então, para essa fazenda, a gente está falando muitas vezes de uma margem ali de 50%, 60%, num giro, eles têm lá um GMD de 700 gramas, num giro de 6 meses, 7 meses, 8 meses no máximo. Então, assim, é um sistema deles ali, mas não é referência para a recria? Não, não. A recria, ela depende muito desse fator comercial que ele é regional, né? Então, não tem assim. Mas o que a gente precisa fazer com a recria? A recria a gente precisa pensar da mesma maneira, a gente precisa pensar em trabalhar com margem, né, com lotação e com GMD. Qual que é o GMD? Como é que é isso, né? Quando a gente pensa em GMD, uma recria a pasto com suplementação, a gente não pode pensar num GMD muito inferior a 550 gramas, com a suplementação 0,1, 0,3, enfim. A gente está falando geralmente aí 650 nas águas, 350 nas secas, uma média de 550, 600 gramas a pasto, né? A gente pensa numa recria eficiente com uma lotação aí pelo menos de 2 UAs, 1,8 UAs por hectare. Isso, né? Para um boi de 1,7. que tamanho? Isso eu estou falando de referências gerais, né? Mas, assim... Deve ser de 7 a 14, né, mais ou menos? 7 a 14 o quê, Ronald? Pega 7 arroba, leva ele até 14, né? Isso, de 7 a 14, mais ou menos, exatamente. Vai estar falando em duas, às vezes até um pouco mais, 2, 3 cabeças por hectare. Mas é o que eu te falei, não tem regra de bolo. No final das contas, cara, se você consegue comprar barato e vender bem vendido, eu vou ser sincero contigo, às vezes o sistema produtivo que está envolvido ali quer dizer muito pouco. Se você compra com deságio e vende depois essa arroba, cara, agora uma coisa você às vezes está comprando com 30%, 40%, 50% de ágio, vendendo esse animal, às vezes com prejuízo, né? Mas é isso, com a recria, ela não tem referências exclusivas dela hoje disponíveis no mercado, mas ela parte, muitas vezes, das referências até da própria
recria engorda, que é na pasto a gente pensar no GMD próximo a 550, 600 gramas de média ano, a gente pensar em pelo menos aí 2, 3 cabeças por hectare, e a gente pensar em gastar 7% do que vale uma arroba para cada 100 gramas de ganho. Cabeça mês, que é aquela conta que a gente fez no começo. Eu vou mostrar logo depois que aí, Marcos, acho que é o Marcos comentou, não sei se está aí ainda, eu vou comentar meu número aqui da minha recria. E eu vou tentar esse ano metrificar, estressar ela o máximo para eu mostrar números mesmo. Mas assim, eu entendo que quem está no Centro-Oeste talvez vai ter que fazer essa recria na fazenda e ir para um boitel, muitas das vezes. Porque os boitel tá dando uma oportunidade. Só que aí o boi magro, que há poucos dias era 350, hoje o boi magro é 390. E o boi 340. Então, é aquele negócio que muitas das vezes não compensa eu mandar para o boitel também para ganhar mais R$ 400. É melhor eu voltar para o giro. Não, e se o milho vir para R$ 70, muda tudo, né? Muda tudo. É o que eu sempre falo. Quando a gente discute resultado, não tem muita variação ao longo dos anos. O que a gente quer? A gente quer uma operação que rentabilize 4% do que vale a terra, a gente quer uma operação que deixe 20% do que vale o rebanho, a gente quer produzir numa fazenda de recria e engorda 20 arrobas, pelo menos 20 arrobas por hectare, a gente quer conseguir um ganho acima de 600 gramas. Agora, isso a gente está falando de resultado. Isso não muda muito. Agora, quando a gente fala de processo, o processo eu entendo que ele muda muito e ele tem efeitos de mercado e tem efeitos muito mais regionais. Quer dizer, como que eu vou fazer esse animal ganhar 600 gramas? Esse como, ele depende de muita coisa. Como com milho de R$ 50 é um negócio. O como com milho de 70, R$ 80 a saca é outro negócio. É ou não é? O como com a ureia de R$ 1.000 a tonelada é um jeito. O como com a ureia de 5 conto a tonelada é outro jeito. Vocês entendem? Processo, a gente podia ficar assim hoje a noite inteira falando de processo e cada um tem um como, cada um tem um jeito de fazer. Mas no final das contas, o que a gente quer? A gente quer 30%, 40% de margem com uma produção de pelo menos 20, 15, 20 arrobas por hectare. Não pode fugir muito desse o quê. O como, sim, a gente pode discutir, e aí depende muitos fatores. Como é que está a relação troca, como é que está o valor do bezerro, quais oportunidades eu tenho para vender o boi magro, se eu vou vender isso para um confinamento, o que eu vou fazer, isso depende muito da situação. O que não muda? Resultado não muda. Processo, ele está mudando, e está mudando a todo tempo, e cada vez com maior velocidade, né? O Pedro levantou a mão. Fala, Pedrão. Daniel, você teria a continuação dessa tabela aí, né, ali para a gente ganhar 1 quilo, 1,1 quilo, desembolsando ali 250, R$ 270 mês. Você teria a continuação dessa tabela? Não. Mas qualquer coisa eu projeto ela depois, Pedrão. É possível fazer, né, Daniel? Sim, ganha gastando quanto e tendo... Isso, até ali ganhando 1,1 quilo dia, né? E gastando ali uma diária de R$ 9, mais ou menos, né? Assim, aqui é um projeto que a gente está fazendo lá na fazenda, né? Para a gente fazer uma recria intensiva. Vamos fazer a conta junto. Me acompanha aqui, ó. Se a gente imaginar que esse animal vai ganhar 1,100, tá? E ele precisa ganhar 400 quilos, 400 quilos dividido por 1,100, a gente está falando que esse animal vai permanecer exatos 1 ano na fazenda. 365 dias, 12 meses, tá? Vamos imaginar os 365 dias numa diária de R$ 9 que você falou. Então, 365 dias vezes R$ 9, eu estou gastando entre a recria e a engorda R$ 3.285. Se eu vendo com 21 arrobas a 345, eu tenho R$ 7.000 nesse animal. Então, e se eu reponho a 3.200, então eu pego 3.285, que é o que eu gastei entre a recria e a engorda, que são 365 dias vezes 9, mais 3.200 da compra do animal,
eu gastei 6.485 entre compra e recria e engorda. Menos 7.450, me sobram R$ 967 por cabeça. Então, espichando essa curva aqui, nós estamos falando, nessa situação aí, sobrar aproximadamente R$ 1.000 por cabeça. O Pedro, você quer levar isso até qual peso, Pedro? Você chegou mais ou menos a olhar para isso ou não? Não, então, que o nosso objetivo é vender eles ainda como peso de bezerro, né? 250, 260 quilos, né? Exemplo lá com quanto, Pedro? Hoje, a média que eles entraram, macho foi de 185, fêmea de 175. 185, e eles querem ficar uns 120 dias, mais ou menos? No máximo. Perfeito. Depois eu vou ver se eu consigo fazer isso para você. Mas Tá. a conta é essa aqui, Pedrão, ó. É o peso de venda vezes o valor de venda, que é quanto você fatura por cabeça. Menos quanto você pagou na compra. Aí tem o que te sobra, saldo após reposição. Aí você vai fazer a conta de quanto você vai gastar nele, que é o tempo de permanência. O que é o tempo de permanência? Peso final menos o peso inicial dividido pelo GMD. Ele vai te dar aqui em meses quanto tempo vai ficar. Vezes o custo por mês, quanto você gastou nesse animal na recria e engorda, e ele vai te dar o teu resultado por cabeça. Simples assim, tem segredo. O Marcos pediu ali, levanta a mão, hein, Marcos? Dá um print dessa tela aí e depois você faz essa conta exatamente só pondo aqui os teus valores, você vai chegar no resultado por cabeça. O Marcos, você levantou a mão aí? Eu só, assim, com relação a um bezerro desse aí, eu tô nessa mesma conta, mas um bezerro, nós estamos falando de um ganho de 500, 600 gramas a dia num bezerro de 200 quilos. Como isso é possível? Na média, Marcos. Na média, Marcos. É média, é média. 14 arroba, ele vai ganhar quase 800 gramas quando ele chegar lá. Quando ele entra na seca, ele vai ganhar uns 300. Então, chega no final, ele dá isso, entendeu? Um bezerro meu, por exemplo, ele entra, fica 12 meses na fazenda. Ele vai ficar de 11 a 12. Ele entra com 7, ele sai com 14. Então, se você dividir isso aí, 14, divide 14 arroba, 210 quilos em 360 dias, nós estamos falando do GMD de quê aí? Deixa eu fazer a conta aqui, ó. Toda vez 210 dividido por 360. 583, mais ou menos, fica de GMD, entendeu? Ah, Macu, mas eu vendo o garrote, de 12. Então, o seu ganhou 5 arroba, mas ele não vai ficar 12 meses, ele vai ficar 9 meses, entendeu? Porque, na minha região, o garrote de 12 arroba, ele tem um preço maior, entendeu? Acontece muito isso com a clientela aqui minha, sabe? Lá eu vendo para o navio, então o navio leva ele até 520 quilos, o navio leva, se for o caso, sabe? Beleza? É isso aí, é o peso ganho médio, Positivo. né? Mas não é fácil, não. Agora, Marcos, vem aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Aprendi isso com boiadeiro. Ó, se você compra um bezerro de 5 arroba, em um ano você coloca mais 5 nele. Se você compra um bezerro de 6, você leva ele para 12. Então, você compra de 5, você leva para 10. Se você compra de 7, você leva para 14, tá bom? Se você compra de 8, você não vai botar muito mais que 7, não, entendeu? Mas ele sai um pouco maior. É a mesma coisa de eu pagar aluguel. Cara, esse dia eu me convenci. Outra coisa que eu aprendo. Então, assim, bezerro leve, você vai comprar financeiramente, Macuco, mas você compra um bezerro de 8 lá no Pará. Eu tô indo pro Pará essa semana, acompanha. Meu pai vai vender os bezerros dele. O bezerro dele 260 de média. O cara vai pagar a mesma coisa que vai pagar pro vizinho do bezerro de 210, 190. A mesma coisa. No Pará não tem muita essa diferença. Aqui pro Centro-Oeste tem. Então, quer dizer que o bezerro do meu pai vai dar 3.600, do vizinho vai dar 2.900, 3.000. Agora, vem cá, uma conta. Claro que o cara que comprar 100 bezerros de 3.600 é 360 mil. O cara que comprar 100 bezerros de 2.900 é 290 mil, né? Então, é 60 mil a menos. Agora, um dado que fica muito aqui evidente, muitas das vezes, se você está pagando aluguel por um bezerro de 5 arroba, de 6 arroba, é a mesma coisa você pagar aluguel com um bezerro de 8. Só que o bezerro de 8, automaticamente, ele vai converter melhor, entendeu?
até o ganho de peso dele do que o bezerro de 5, de 6. Então, isso aqui, um cliente, meu orientador, Macuco, se eu estou pagando aluguel, melhor para mim colocar o animal mais pesado. Dá pesado eu ter menos tempo para diluir o ágio dele, só que ele vai ganhar mais peso do que o de 5, entendeu? Ficou essa observação aí, tá bom? Uma coisa que não precisa nem ser de 6 para 5, de 5 para 4, mas se você tem a oportunidade de comprar um animal já sobre ano, é diferente de você comprar um animal desmamado, né? Porque se você tirar o bezerro do leite e você pôr ele no pasto, você sabe que ele vai patinar uns 3 meses ali até desenvolver, né? Você compra o animal já com 12 meses, 13 meses, que é aquele animal que já está pastejando há uns 2, 3 meses, a performance dele da fazenda é diferente. Mas tudo depende de qualquer coisa, né? Não tem receita de bolo, né? Às vezes, o valor que você paga no animal, ele vai compensar muito disso aí, desde que, obviamente, você tenha um processo produtivo que te permita isso. O que vai mandar é quanto tempo depois que o animal entrou na fazenda que ele precisa sair, né? Porque o negócio, você tem uma linhagem, você tem uma linha de produção, né? E, no final das contas, se eu preciso fazer um ciclo de 24 meses, é uma linha de produção. Se eu preciso fazer um ciclo de 12 meses dentro da fazenda, é outra linha de produção, né? Então, tudo depende disso. E, Marcos, eu não sei de quem você compra seus bezerros. Eu ainda estou comprando do que tiver mais barato lá no dia. Então, estou tentando mudar isso, mas não é fácil. Moro à distância, então não estou dentro da fazenda. Mas, o que o Daniel falou aí, o Daniel, todas as contas, olha pra você ver, aqui a gente aprende com os maiores. Daniel falou que 90% dos cases da Integra, que está dentro de mais de 1.000 fazendas, é recria engorda, certo? Por isso que não tem tanto dado só da recria. Então, essa engorda, cada dia mais, se você compra um animal de genética, toda conta que a gente faz aqui é de um boi de 600 quilos. Boi de 600 quilos dá o quê? 20 arroba? 20, mais ou menos isso, né, Marco? Não é isso, Daniel? 21 arroba. 21. Eu estou vendo clientes meus, com frequência, Marcos, com uma arroba que vem aí, falando de boi de 23, 24 arroba. Mas por quê? Esse cara está pensando num processo todo. E se a arroba está sendo produzida de 210, se eu vender ela de 340, se eu colocar mais 3 arroba, me sobra... Fazer uma conta? Sobra 300, quase 400 reais, entendeu? 320 reais, para ser mais exato. 140 vezes 3, né? Mas, Daniel, fala aí, acho que considerações, se tiver alguém aí, abre a pergunta aí, vamos conversar e vamos... Até esse ponto que você falou, Ronald, quando, assim, às vezes o bezerro está caro, uma das estratégias é você espichar um pouco o ciclo. Isso que você falou, às vezes o cara, ele abate animal com 20 arroba, ele começa a abater com 22, 23 arroba, quer dizer, ele coloca mais arrobas no animal para ele ter mais tempo para diluir o ágio. Então, isso pode ser uma alternativa se a pessoa não tiver, obviamente, a oportunidade de comprar mais barato, né? Não, acho que isso é saudável fazer. Claro que cada um com seu custo, cada um com sua realidade. O que o Daniel trouxe aqui é porque eu gosto muito dessas métricas. E eu estou hoje na cria porque alguém um dia me conscientizou a entrar na cria. Eu estou hoje na recria porque alguém fez conta junto comigo. Então, assim, mas tem métricas. Eu não posso estar produzindo 5 arroba por ano e achar que tá bom, entendeu? Tá bom com que custo? Se meu custo for, como o Daniel falou, custo de 100, 90, tá tudo certo. Agora, se eu estiver produzindo 5 arroba com custo de 150, 170, aí, meu amigo, pagando no bezerro 15, essa conta aqui, ó, eu estresso ela todo dia, com muita frequência para clientes, mas a minha conta é essa. Essa é a conta. Eu redondo até aqui para ficar aqui, ó, 7 arrobas. Eu coloco 7 arrobas, esse é o propósito. Bezerro de 210 a 220 quilos, de média, custando R$14. Esse bezerro, eu estou colocando uma venda hoje, no Parazão, teve negócio 375. Mas eu posso levar, é possível, Daniel, eu colocar 7 arrobas no ano? É possível, claro que sim. Tá, minha nutrição, cara, tô no 0,1. Na outra área minha, vou usar MUBI agora. Então, assim, eu ainda coloco um custinho do aluguel aqui, ó. Coloco um custinho do aluguel. Se eu tirar o aluguel aqui, aí, meu amigo, segura na mão que ele vai muito bem. Macuco, vamos para a segunda etapa. Botar 7 arrobas no ano é os 600 gramas que a gente falou. É 575 gramas para ser mais exato.
Eu colocando isso aqui, arredondando, então que seja, ele está entrando 210, então a gente tem que diminuir um pouquinho aqui, né, que seria menos que isso, né, 410 aqui, não, vai ficar 430, arredondando, mas eu coloco 420, que é um animal de média. Tá, agora, o que está acontecendo muito, Daniel, que eu estou vendo? Os caras tá mandando muito esse animal para onde? Tá mandando muito esse animal para o confinamento. Por isso que os boitel tá crescendo em algumas regiões, apesar de tudo, aí, ou é o cara comprando, porque ele tá querendo buscar mais um dinheiro. Ele tá fazendo essa recria que nós fazemos aqui, Marcos, e daqui ele tá enviando para o boitel. Né? A mesma conta, que muda aqui, muito parecida, a mesma conta, e aqui você manda, você incrementar aqui mais R$500, 400, depende do momento. Hoje, com esse boi magro, se eu pego um boi futuro, hoje, boi, 350 aí, 340, te entrega aqui, ó. Aqui tá te entregando R$1.185. Te entrega em 12 meses. Você manda ali, fica mais 3 meses no confinamento, te entrega mais R$400, entendeu? Melhora a sua conta muitas das vezes. Então, resumo. Eu tenho visto muito isso aqui e tenho ajudado. Alguém levantou a mão aí? Foi o Zilmar? Fala comigo, Zilmar. Ô, Ronald, eu tô usando o e-mail da minha mãe, por isso que eu entrei aqui, é o Virgílio. Lá no Mato Grosso do Sul, nós estamos no Mato Grosso do Sul, e assim, só vou compartilhar com vocês aí uma informação. Lá nós temos o programa Precoce MS, não sei se alguém tem propriedade lá no... E o que acontece? Eu vou só citar aqui para complementar aqui a turma. A gente costuma fazer uma recria, compra um bezerro geralmente de ATF, num peso médio de 215 a 220, faz uma recria intensiva a pasto ali, e leva esse animal no máximo ali até 350, 360 quilos, e já põe no confinamento nosso. Ele entra leve, sai leve, lógico, mas a gente coloca ali 7,2, 7,5 arroba, então ele sai um animal ali aproximadamente de 18 arroba. E quanto mais precoce, 0 dente, 2 dente, que é o novilho precoce, mais remunerado é, entendeu? A gente acaba chegando a ter uma remuneração de 10,5 por arroba lá no Mato Grosso do Sul. Só desse programa. É um programa que o próprio Estado, ele incentiva e repassa por frigorífico, o frigorífico repassa para a gente. Não sai nem do bolso do frigorífico. Então, assim, só compartilhando com a turma aí, e aí a gente consegue fazer da desmama até o abate ali, vou falar para você que é bem rápido, coisa de 9, 10 meses ali, mais ou menos. Da desmama até o abate. Daniel, você acha que você presta consultoria ali no MS também ou não? Só no Paraná? Sim. E explica um pouco aí, Daniel, antes de você sair aí, antes dos outros fazerem mais perguntas aí. Depois eu vou querer saber de você, Marco, como é que você faz sua compra, em que região que você está. Mas, Daniel, fala um pouquinho como é que é o seu trabalho, como é que você faz um diagnóstico do negócio do cara. Você falou, mas nós não sabemos mais ou menos, é por hectare, é por volume de gado. Você também tem alguns consultoria um pouco mais esporádica, vai lá, valida o negócio do cara, faz um diagnóstico. Hoje a gente atende, basicamente, eu estou do Paraná ao Pará, né? Grande maioria das fazendas hoje, elas estão no Mato Grosso do Sul, né? Acaba concentrando ali. Mas o meu trabalho está muito ligado a ajudar empresas do agro a ter mais informação para tomar a melhor decisão, né? Entendi. Isso tem várias formas de a gente fazer isso, desde um planejamento isolado, que eu vou lá, ajudo a definir qual o ponto B, aonde a fazenda quer chegar, onde a empresa quer chegar, e qual a estratégia para chegar, até, de repente, a gente ter um acompanhamento mensal ou trimestral para acompanhar previsto e realizado e saber se o que está indo bem, o que está indo mal e poder corrigir rota, né? Mas é esse trabalho ligado a números aí para empresas do agro. Né? Perfeito. Tem seus... Entrar lá na comitiva da gestão, tem acesso a você aí, encontra você, Isso. Pode mandar mensagem, você responde. Pode mandar mensagem. Eu tenho um canal que ele chama Comitiva_Gestão. Né? Então, a comitiva da gestão, né? Comitiva gestão. Entendi. Comitiva, aquele tracinho embaixo, que é o underline, e gestão. Lá eu não vendo nada, não tem propaganda de nada, é um lugar que eu criei para falar de número e falar de gestão, trocar ideia, falar de boi, falar de pecuária. Não, moço, tem que vender, moço. Tá lá, quer contratar o homem, contrata o homem, tá bom? Não fica aí perdendo dinheiro não, entendeu? É só entrar lá para a gente trocar ideia sobre pecuária, sobre gestão, isso eu faço com o maior prazer. A gente para você lá no Peixe, lá no Tocantins, visitar uma fazenda, você visita também? No Peixe, no Tocantins?
Opa! Aí. O cara tá aí, ó. Fica de olho para as carinhas aí, ó. Fala, Zilmar, esse projeto do novilho precoce aí, muito bom, tá? Eu tenho alguns clientes aí. Eu não posso nem ficar falando o preço que o cliente vende, porque parece mentira. O cara falou 10% a mais aí, né? É muito bom, Aqui né? no Paraná, só fazendo um parede sobre isso, aqui eu conheço o projeto do novilho precoce, e aqui no Paraná a gente tem uma vantagem que são as cooperativas. Tem muita cooperativa de carne aqui, então também chega a ter bonificação de 20, R$ 25 por arroba, né? Então é muita coisa. Então o boi de 400 do Luiz, Pedro, já tá quase aí, ó. Tá Já vendo? está 20%. acontecendo. E às vezes não é o boi, é a novilha, tá? Porque às vezes a fêmea ela tem o mesmo preço de macho nas cooperativas. Não, você não fala de um trem desse, não, os que tem gado de 400, não. Os que o Luiz, eu acho que ele tá aqui calado, mas se ele ouvir isso, ele liga a câmera dele. Marcos, fala comigo aí. O Zilmar também quer falar alguma coisa, Zilmar? Quer falar mais alguma coisa? Não. Pode falar, Marcos. Fala, Marcos, aí, para nós fechar. Aí, o Luiz Boa tá aí, noite. ó. Tranquilo? Tranquilo. Então, assim, eu tenho uma parte de um ciclo completo, mas ando comprando também, né? E assim, tenho diversificado um pouco em fêmea também, né? Colocando bezerra e levando bezerra à novilha e sempre a abate. Mas nesse momento o mercado está muito empolvorado, digamos assim, né? Então, e em especial nesses dias, o preço de compra tá cada dia escalando o preço. Tá apertado fazer conta. Você compra um bezerro hoje com R$ 16 o quilo, na dúvida, mas a tendência é de alta. Isso aí tem que ter um pouco do pé no chão, mas acredito que vai dar tudo certo. Eu tenho uma integração com lavoura pecuária e consigo fazer uma arroba barata aí na integração. Então, estou nesse ciclo e vamos para frente. Perfeito, Marcos. Você tá onde, Marcos? Que lugar? Primavera do Leste. Primavera do Leste. Terra boa. Tá na região Caro. da arroba mais barata do Brasil. Você tem um Uhum. nível aí. Como é que Mas tá a a arroba compra é hoje? cara. 190, 180? Tranquilamente. Para quem na integração, tranquilamente. 180. Tá bom. Hoje, gado no Mato Grosso, gado gordo, 340, mais 35. ou menos. 335, 340. 335 hoje. 310 a vaca. Vai acabar. Beleza. Gente, o Luiz Fernando quer falar? Não é Zilmar, Zilmar é sua mãe. Ô, Rony, Opa! essa semana a gente já bateu umas novilhas aí, igual eu falei do programa precoce aí, elas deram 10,54, mas a remuneração, além igual o Daniel falou, que chega algumas cooperativas a pagar 20, 24, R$ 25, né? A nossa remuneração foi em torno de R$ 18 nas novilhas. Porque a novilha no Mato Grosso do Sul, quando eu negociei, estava 330, mas as novilhas acima de 16 arroba, eles iam pagar 340, que era o preço de boi. E aí, lógico, não teve. A média dela saiu 15,8 de média, né? Então o preço de novilha 330, com a bonificação saiu a 336, mais os 10,54, pulou lá para próximo 348. 347 alguma coisa, sabe? Então, assim, novilha. E você compra essa novilha com que peso, mais ou menos? Você compra essa bezerra? Essas novilhas aí, elas entraram com 355 quilos de peso, né? De entrada. E nós levamos a média de carcaça lá, ela deu 15,87 de média. Tá, mas você não tá fazendo recria, então? Não, Não, fazendo só o confinamento delas, elas ficaram 80 dias de confinamento. A cada dia mais eu tô vendo que a recria e a engorda da fêmea ela vai diminuir, porque aí você não compra mais essa bezerra de 7 arrobas menos de R$ 13, não compra? Essas novilhas aí, elas entraram com um preço de 330 também. Quando eu comprei ela R$ 11 o quilo. Então assim, o Mato Grosso do Sul, com esse incentivo do novilho precoce aí, ficou muito bom, cara. Muito bom mesmo, a recria engorda. Igual o Daniel tava falando aí a gente aproveita e faz uma RIP aí, para acelerar esse negócio. Perfeito. Eu vou deixar E aqui... quanto tá o o Marcos... preço dessa novilha hoje? Oi? Para comprar essa novilha de 330 quilos hoje, você tá pagando quanto o quilo dela hoje? Hoje o pessoal já pediu a 11,50. A novilha de 10 arrobas ali, 10,5 arrobas, já pediu 11,50 o quilo. Tá semelhante por aqui. Ai, papai, o boi de 400 tá rodando há muito tempo.
Moçada, eu tenho um grupo fechado e esse boiadeiro aqui, ele tem umas carinhas já com ele. Não vende boi na sexta e o boi de 400 está lá, tá bom? Então o Luiz está lá, firme. Luiz, deixa sua mensagem final, agradece aí, manda curtir, compartilhar, seguir o canal e fecha aí. O Luiz está no nosso grupo fechado aí. Não, moço, deixa sua mulher falar aí, moço. Essa aqui tá jantando, tá fazendo barulho aqui. Eu quero deixar meu boa noite, eu cheguei atrasado. Daniel aí, os meninos aí. Peguei um pouco do assunto. É um prazer estar falando com vocês todos aí. Eu peguei um pouco do assunto, mas eu queria dar um pitaco nesse pouco que eu peguei. Não, se a moço, gente for... semana, daqui 15 dias nós fazemos uma live só para nós falar de mercado. Aí eu trago você, Fabrício, Thiago. Não, eu ia falar da recria do bezerro, entrar com o bezerro mais pesado um pouquinho, além de ser mais barato, que é o pequeno de 210, e ele sai de novembro a maio. Você põe 6 arroba nele, dá um garrote de 13, 14. Olha, a conta fecha mais bonitinho. Esse bicho calado, ele é um poeta. Falando, ele é um artista. Cara, você tem que falar, pô. Por isso que eu deixo você falar no meu grupo. Tem uns caras ali que tem hora que eu tenho que boicotar ele. Você é o único que eu deixo, não é não, Pedro? Não é não, Pedro? Falando de Goiás aqui, o bezerro de 210 aqui, ele tá mais de 550 arroba. Quando você passa com um bezerro de 260, 280, você compra mais barato, porque ele entra na chuva e sai pro confinamento no final da chuva. Lá no mato acontece muito isso, Mato Grosso. Bezerro mais leve ali de 180 quilos, 170, esse bezerro vai a 17, 18 reais. Quando você pega um bezerro mais pesado, mas eu pago mais. Mas essa conta que o Luiz falou aí, ele sai no mesmo ano, você manda ele pro confinamento. Luiz é o cara que tem... Mais barato que eu. Você tem quantos hectares, Luiz, de terra e quantos boi fazendo? Fala pra nós aí. Caiu, tá aqui. Eu tenho de pasto rodando 64 hectares de pasto pastejado, né? Pastejado. Varia. Tem dia que tem 600, tem dia que tem... Agora tá no metro quadrado. Eu tô trabalhando no metro quadrado. 80 boi dentro de 300 metros. Esse bicho é um agiotão, moço. A mulher dele bota ele nos prumos aí. O bicho tá entrando no Emonjara agora. Ninguém aguenta ele mais. Eu tava na academia, eu cheguei agora. Academia, bicho? Olha pra você ver aí, Pedro. Olha pra você ver, Pedro. Academia, cara. Fala aí, Pedro. O Pedro quer falar. Deixa o Pedro falar. Ô, Daniel, primeiro parabenizar aí, né, pelo trabalho que você desenvolve. Às vezes a gente acha que resolver o problema do outro é fácil, né, mas quando você traz números e traz problemática aí, é muito difícil, né, assim, você convencer o outro de que está errado, né. A gente tem muita discussão ali dentro do grupo mesmo, né, mas a minha visão é essa porque eu faço, né. Às vezes você chega numa fazenda que o cara cria ali há 20 anos, né, daquele jeito, e você tentar mudar ele, né, mostrar que tem outros caminhos para melhorar, é muito difícil, né? Sim, quando você traz números para a gente aí mastigados, são números, não é número de hoje para amanhã, né? São números aí de anos de pesquisa, né? De acompanhamento em campo, e isso é muito bom para a gente, né? Se espelhar e tentar, né? Melhorar. Eu não vou sair, às vezes, de desmamar um bezerro de 210 para 260 de hoje para amanhã, né? Mas eu sei que esse bezerro é possível, né? Igual o colega vê que o ganhar 700 gramas dia é possível, né, de uma recria. Então, assim, isso que você traz para a gente aí em números, né, compilados, isso aqui se fosse para a gente ficar conversando, a gente conversaria a noite inteira e não esgotaria o assunto, né, é muito importante você mostrar isso para a gente, né, e com a expertise aí que você tem de alguns dias já de consultoria, né, que você falou para a gente no início. Então, parabéns aí pelo trabalho, né? E continuar desenvolvendo aí para ajudar a crescer a pecuária. Eu queria só te deixar uma pergunta final, se possível, tá? Nessa, né, assim, nesse encurtamento de ciclo que a gente falou, né? Mas o boi de 36 meses na pastagem já não vale mais a pena, né? Hoje é um boi de 20 meses, o colega aí do Mato Grosso do Sul falou, né, morrendo no vídeo com 18, 20 meses. Você acha que isso daí vai influenciar muito o ciclo pecuário no geral? Boa, Pedro. Bom, primeiro, obrigado. Igual você falou, a referência ela é sempre uma inspiração, mas ela nunca deve ser a meta de ninguém, né? Não é porque alguém está desmamando bezerro de 300 quilos que eu preciso fazer, não é porque alguém produz 50 arrobas por hectare que eu preciso produzir. A referência, ela traz o que é possível, traz o que uma parcela de que está ganhando dinheiro está fazendo, ela serve para te inspirar. Mas eu sempre falo, a grande meta de qualquer fazenda deve ser
aquela que cumpre o propósito da fazenda. Qual que é o propósito da fazenda? É ganhar quanto? É deixar quanto? Quais são os valores que a fazenda respeita? Então, tudo isso é único, né? Tudo isso, cada fazenda tem que ter o seu, tem que desenvolver o seu. E é a mesma coisa sobre até a pergunta que você fez. Poxa, lógico, a gente está vendo a pecuária encurtar o ciclo, está vendo a pecuária ser cada vez mais curto o ciclo, mas ainda assim, nesse Brasil que a gente tem diversas realidades climáticas, financeiras, fertilidade de solo, de comércio, a gente tem espaço ainda para muito jeito de fazer pecuária, e tem muito jeito de fazer diferente que é eficiente, né? É o que eu falei, se produzir 10 arrobas e sobrar 5, dá na mesma que você produzir 20 e sobrar 5. A diferença é que numa você gastou mais dinheiro para sobrar o mesmo tanto que na outra. Tem gente que consegue, com ciclo mais longo, deixar rentabilidade, deixar margem e resultado. Não tem problema nenhum você ter um ciclo de 2 anos, se você está deixando R$2.000 por hectare ano e rentabilizando o rebanho em 20% ao ano. Da mesma maneira que não tem nenhum problema você ter um ciclo de 8 meses, 6 meses, se você estiver deixando R$2.000 por hectare ano e rentabilizando o rebanho em 20%. Então, o processo, como eu falei, cada um tem que adaptar a sua realidade ao seu perfil. Não adianta eu pegar uma fazenda que está acostumada com o sistema de produção, virar o sistema dele de produção, que não vai dar certo, né? Ela tem que, obviamente, melhorar aquilo que ela já faz e não necessariamente fazer diferente. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui, rapidinho. Ô, Salim P, você podia abrir sua câmera, deixa eu ver sua cara, nunca te vi, ué. Receba! Abre a cama pro homem, Pedro. Mostra a cara pro homem aí, cara. Ó, gente, meu muito Sou obrigado. casado, Luiz. Sai pra lá, rapaz. Moçada, meu muito obrigado. Quem ficou até aqui, dá um like, curte, comenta, compartilha. O que a gente faz aqui é para ajudar e no final eu aprendo, todos nós aprendemos junto. Acho que eu tenho aprendido muito os números da Integra, de todos os números que tem aí, cara. Tem gente que faz pecuária há mais de 60 anos, há mais de 50 anos, mas eu não tenho 50 anos. Esse cara tem alguma coisa para nos ensinar. Então, quem estiver aqui, tiver de acordo, não tiver de acordo, coloca nos comentários depois, curte, comenta, segue o Daniel, também aí tá o canal dele. O Daniel não é tanto de postar no YouTube, é mais no Instagram, então quem tá no Instagram depois aí, vai lá no Instagram, acompanha, é muito visual, como mostramos ali no início, é muito visual mesmo. O Daniel pega tudo que é Integra, alguns dados da Integra, alguns dados próprios dele, e, cara, e compila isso, e fica muito visual, tá? Parabéns, tá, Daniel, pelo trabalho. Se precisar da minha pessoa, fica à disposição. A gente tem rodado o Brasil, vou estar em Campo Grande palestrando dia 27, agora vou estar também em Xinguara no dia 22, então a gente leva uma visão de pecuária, mas eu não falo de uma pecuária de quem está dentro da fazenda, esse é o trabalho e a visão do Daniel, ele olha para os números, ele vai dizer que você vai ganhar dinheiro no final ou não, entendeu? Eu trago a visão do mercado, e aí no final do dia você tem que se posicionar. Então quem está aqui, acompanha ele aí, quem quiser levar o Daniel para fazer uma consultoria direcional aí, Daniel também está à disposição. E, Luiz, deixa uma frase aqui final aqui. Pode deixar uma frase. A última frase é sua. Obrigado, Daniel. Obrigado você, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Obrigado vocês aí pela troca de ideia. A última frase é sua, Luiz. Pode falar aí. Você está falando. Pode falar. Deus abençoe. O boi de 400 está aí. Ai, papai. Live daqui 15 dias. Daqui 15 dias, live. Nós estaremos juntos para falar do boi de R$400. Eu vou trazer para a mesa Fabrício, isso ele precisa renovar o grupo lá, ele não renovou ainda não. Thiago e o Luiz Fernando Faleiro, os três. Não, moço, se você tirar o Fabrício desse grupo aí, eu pago ele aí, tira isso daí. Esteira Pedro Pimenta. Nós precisamos fazer a renovação do grupo. Você que ainda não renovou o grupo esse ano, está na hora de você renovar para nós continuar. Meu muito obrigado. Cadê o Fabrício que ele não veio aqui hoje? Cadê? Não é porque ele não vai saber do boi de 400 agora. Ele bem ter várias testemunhas falando que tem boi de 400 e não vira de 400 já, ó. Tá. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Luiz é o único petista que eu gosto, tá bom? Os outros eu respeito. O Luiz eu gosto mesmo, tá bom? Não é minha opção, não. É porque a outra parte lá é muito mais ruim do que tá. Então,
Tá bom, Trocar pra tá bom. quê? Olha, Tchau, já obrigado. perdeu aí, tá vendo? Quando eu dou corda para ele, ele começa. Fique com Deus, um abraço, tchau. Valeu, Rancho. Valeu, Daniel. Obrigado, hein? Tchau, tchau.